E sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo de aquecimento do nosso evento Desbloqueie a Sua Empresa. O nosso mini curso gratuito de 3 dias, onde eu vou ensinar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Vamos que vamos! Muito conteúdo por vir aqui hoje. Nesse conteúdo de hoje, nessa aula de aquecimento de hoje, eu vou te ensinar um atalho para acelerar o seu caminho em direção ao dobro de lucros da sua empresa. Vamos lá, hein, pessoal? Vou fixar a mensagem aqui. Aí, ó. Fixado. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Nós vamos entender aqui hoje o que mudar na sua mentalidade para conseguir fazer a sua empresa dobrar os lucros, para conseguir fazer a sua empresa crescer. É disso que nós vamos falar aqui hoje. Quem está acompanhando aqui hoje comigo, mais essa aula de aquecimento, já está saindo na frente, né? Porque está mostrando o quê? Está mostrando que é comprometido, mostrando para mim, mostrando para você mesmo, para o seu sistema, tá? O cérebro e o corpo são um sistema só. Então, quando o seu corpo está aqui presente, está passando para o seu subconsciente que você quer fazer acontecer, que você está comprometido com o crescimento. Quem não está aqui hoje, né? E muita gente está indo no evento só para... Muita gente não, né? Alguns acabam indo no evento só para dizer que participou, só para sentir que está faltando, fazendo alguma coisa ali, mas já, na verdade já está pensando na desculpa para não fazer nada, né? Mas aí, o que acontece? Magicamente o resultado também não vem, né? Tem que fazer para gerar resultado, tem que aplicar, tá certo? Então, vamos entrar no conteúdo aqui e lembrando, se você ainda não se inscreveu no evento, você pode ir lá no link na bio, tocar lá no link, ir para a página, se aplicar, se cadastra, coloca o seu e-mail lá totalmente de graça, tá? Entra no grupo do WhatsApp para receber todas as informações do nosso evento, mas faça isso para você não deixar de aproveitar ao nosso mini curso gratuito na semana que vem. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, entrando no conteúdo aqui, nós vamos entender aqui o que mudar na mentalidade para a sua empresa começar a crescer. E aí, por que eu trago isso aqui, tá? Porque eu vejo muito dono de empresa que abriu uma empresa, tem um CNPJ, às vezes tem uma estrutura física, tem equipe, às vezes já tem até funcionário e não se vê ainda como empresário, não se vê como empreendedor ou não se vê como um dono de uma empresa, tá? Às vezes até fala da boca para fora que é dono de uma empresa, mas não age como tal. E se for olhar, e eu vou te explicar por quê, mas se for olhar lá atrás, esse mesmo dono de empresa que decidiu empreender, ele abriu uma empresa com o seguinte objetivo, um provável objetivo, ter mais liberdade de alguma forma, né? Seja porque queria ser o próprio patrão, queria ter mais flexibilidade de horário, queria ganhar mais dinheiro, queria melhorar de vida. Em resumo, geralmente começa a ser o quê? Ter mais liberdade, tá? No subconsciente a resposta é essa, ter mais liberdade, ter mais resultado, ter mais crescimento, liberdade financeira, liberdade de tempo, não ter chefe. E aí, o que acontece? Nesse dono de empresa que ainda não entendeu, depois de abrir uma empresa, ele ainda não entendeu que ele é um empresário, que é um dono de uma empresa. Ele trabalha para a empresa funcionar e não para fazer a empresa crescer. A empresa depende dele e nesse cenário, a empresa vira o próprio patrão dele, o próprio trabalho feito na empresa vira o patrão. E por ele não ter tempo para fazer a empresa crescer, a empresa não cresce e nem tanto dinheiro ele ganha assim. Então a empresa vira o patrão, ele fica sem dinheiro e sem liberdade, porque ele fica preso na empresa. Tá? E com o tempo vem o quê? Cansaço, vem ansiedade, depois vem cansaço, depois vem exaustão, frustração, medo, desespero, e a coisa vai complicando. Tá? Então tem algumas coisas que a gente precisa mudar na sua mentalidade para conseguir realmente fazer uma mudança efetiva e você conseguir fazer a empresa crescer e ir em direção ao dobro de lucros em 6 meses. Tá? Então, se você quer entender como fazer a sua empresa dobrar os lucros, precisa se ligar nesses 3 comportamentos aqui, esses 3 grupos de comportamentos que você precisa mudar na sua mentalidade, tá certo? E o primeiro deles, já iniciei aqui, é entender, para você que acha que tem um emprego, como assim? Nível subconsciente, obviamente, tá? É quem atua no dia a dia como se fosse um empregado e não um dono de uma empresa. Como assim? Né? Você vai lá, primeiro, a empresa depende de você para funcionar. Então, um não existe sem o outro.
trabalho do dono, a empresa não existe sem o trabalho do dono. Se o dono não for trabalhar, a empresa não funciona, não vende, não atende cliente, as coisas não acontecem, tá certo? E também o dinheiro se mistura, né? Como se tudo que a empresa ganha fosse dele, fosse um salário dele, a remuneração dele, mistura o dinheiro do dono da empresa, tá? Então, nesse cenário que nós estamos falando aqui, nesse primeiro comportamento que a gente precisa mudar na mentalidade do dono para a empresa crescer, é entender que, bom, eu sou o dono de uma empresa, não sou um empregado aqui, não é meu salário. Minha empresa, se eu sou o dono de uma empresa, o que é minha empresa? Minha empresa é uma pessoa jurídica, é um outro organismo. Então, o dinheiro que a empresa ganha é da empresa. A conta bancária da empresa é da empresa, não é do dono. O cartão de crédito da empresa é da empresa, não é do dono. E vice-versa, o que é do dono é do dono, não é da empresa. Não pode misturar as coisas, tá? A gente vai entender por que aqui, tá? E o porquê disso, em primeiro lugar, é porque você não consegue ter controle financeiro. Se você mistura isso, não existe controle financeiro. Você não vai saber margem de lucro real, não vai saber custos, não vai ter controle financeiro. O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Se você começa errando na separação financeira, você não vai aumentar lucros, muito menos dobrar lucros, tá? Então, esse comportamento do dono achar que ele é um empregado, que ele está no emprego ainda, que reflete nessa mistura de dinheiro, impede que ele aumente os lucros, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, para já ir mudando a mentalidade e conseguir dobrar lucros em 6 meses. Isso da empresa não ter dinheiro próprio tem que acabar, tá certo? Vamos combinar isso? E aí, o que você vai fazer a partir de agora, então? Como é que você vai retirar dinheiro da empresa? Você vai retirar o dinheiro da empresa de 2 formas. Tem 2 formas do dono retirar dinheiro da empresa. Prolabore e distribuição de lucros. Tá? Prolabore, ele é o quê? Não é o que deixa o dono rico, né? É uma remuneração mensal ali. E no início da empresa é para o dono sobreviver. Com o passar do tempo, esse prolabore pode ir aumentando. Como é que olha isso? Você olha para as funções que você, enquanto dono, exerce. Prolabore é como se fosse um salário. Então não é, tudo que ganhar, vou tirar. Não, qual a função que você exerce? Quanto vale isso no mercado? Se fosse contratar um gerente, eu pagaria tanto. Se fosse contratar uma pessoa para área tal, era tanto. Minha empresa tem condições? Tem caixa? Tem volume e tal? Tem, beleza. Paga esse prolabore. Mas o que remunera realmente o dono é a distribuição de lucros. E para fazer distribuição de lucros, tem 3 perguntas que você tem que fazer. Teve lucro? Sim ou não? Esse lucro foi convertido em caixa? Né? O dinheiro está lá? Sim ou não? Esse caixa, quanto eu preciso de capital de giro e quanto eu preciso de capital de giro? Tanto. Então quanto sobra para retirar? Isso. Beleza. Tem uma 4ª pergunta ainda. Disso aqui, quanto eu vou reinvestir? Tá? E quanto eu vou redistribuir? Então na 4ª pergunta que você define se você pode tirar ou não e quanto. Tá certo? É a partir daí que você vai começar a parar de misturar o dinheiro do dono com o dinheiro da empresa, ter separação financeira e vai começar a mudar esse comportamento de achar que ter um emprego, olha, por incrível que pareça, às vezes você nem se liga nisso, mas você age no dia a dia como se você tivesse um emprego, você quase bate ponto lá na sua empresa e a empresa depende de você para funcionar, e você mistura o dinheiro, tá certo? E esse dono que ele se enxerga assim, ele tem um comportamento também, que a empresa começa a crescer, ele e um tanto de ajudantes, né? A empresa gira em torno dele, ele tem ajudantes, não tem colaboradores que exercem uma função, que são responsáveis por uma função ou que sabem mais algo do que o dono. Enquanto o dono sabe mais de todos os assuntos que todo mundo, a empresa não vai funcionar sem ele. Tá? Então, com o passar do tempo, você tem que colocar pessoas em funções que aquela pessoa sabe mais dos detalhes, em pouco tempo, mais conhecimento do que o próprio dono. Tá? E isso tem que acontecer. Se não está acontecendo, sua empresa nunca vai passar de 4, 5, 6 colaboradores, assim, porque já não vai sair do controle do dono. Se sai do controle dele, ele não sabe o que fazer. Tá? Então, por que isso é ruim? Porque o crescimento da empresa fica limitado ao tempo, à energia e à capacidade de execução do dono. E por mais que seja alta, tem um limite. Uma empresa existe para cumprir um propósito que uma pessoa sozinha não daria conta. Então faz parte do processo esse crescimento. Tá? Então o dono ele não tem que ter ajudantes somente, ele tem que ter equipes responsáveis por funções, líderes, tem que delegar.
Eu vou falar disso aqui no próximo ajuste de mentalidade que você precisa fazer. Mas então, comece a virar essa chave aí na sua cabeça, tá? A visão que eu gosto é que o dono tem que trabalhar a empresa e não na empresa. Não é todo dia tá indo lá, falar, vou lá, o que eu tenho que fazer hoje aqui para os clientes do dia a dia, as entregas do dia a dia, pagar as contas do dia a dia. É constantemente olhar por cima da empresa, assim, como se estivesse sobrevoando a empresa e vendo ali os clientes, o que eles se interessam, o que você entrega para ele, como você satisfaz as necessidades dele, como você atende, como você atrai o cliente, o que você entrega, como é que é a sua operação, como é que são os seus processos, como é que as pessoas interagem com os processos para atender os clientes, como é que você gera lucro, como é que você melhora esse lucro, sua relação com os fornecedores, como melhorar, é olhar a empresa por cima, como você abrir um relógio, assim, abrir o relógio e ver lá as engrenagens funcionando, rodando, mexendo, e você entender os ajustes que precisam ser feitos. Tá? Então, esse primeiro ajuste de mentalidade é trabalhar a empresa e não na empresa. É uma semântica, diferença de semântica, mas que começa a te dar essa noção de que você é um dono da empresa, que tem que fazer a empresa crescer, gerar valor, obter lucro, construir caixa, proporcionar crescimento, tá certo? O outro ponto que a gente precisa mudar na mentalidade para a sua empresa começar a crescer e limpar esse caminho aí para você dobrar os lucros é o seguinte: não ficar mais preso no operacional, tá certo? E às vezes você já até ouviu falar disso, mas eu vou te falar por que isso impacta e como você pode ajustar sua mentalidade para sair, tá? E você não está, quando você está preso no operacional, e eu digo preso no operacional, quer dizer que a empresa depende de você para funcionar, quer dizer que nada acontece totalmente sem você. A sua operação, que é o que? A capacidade, é a atividade de conquistar clientes, de entregar o que prometeu para os clientes e receber dos clientes. E pagar o que tem que pagar para fazer isso funcionar. Se você está preso nisso, você está preso no operacional. Tá certo? Quando você está preso no operacional, você não tem tempo. Porque pensa comigo aqui, o cliente querendo ser atendido, você vai deixar de atender o cliente? Se você está responsável por isso? Seu colaborador que está lá do seu lado, te pedindo uma resposta para você entregar para o cliente que precisa, você vai deixar? Isso é a prioridade 1 da empresa, né? É a pulsação diária ali. Então te falta tempo para trabalhar a empresa, para pensar no que precisa ser feito em termos de gestão, de liderança. Aí começa a ter o quê? Não registra, categoriza e analisa os números. Aí não tem domínio dos números do negócio, porque falta tempo para organizar isso, né? Aí sem domínio dos números do negócio, o que acontece? Não sabe como melhorá-los. Como falei, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Sem domínio dos números, sem os números na mão, sem indicadores, a empresa não vai dobrar lucros, não vai crescer. Tá? Então, estar preso no operacional te impacta dessa forma. E aí também, quando você está preso no operacional, te falta tempo para organizar a empresa, organizar a casa, organizar o trabalho do dia a dia, definir os responsáveis, definir quem faz o quê. E te falta tempo para organizar isso porque você tem que fazer tudo. Você tem que fazer basicamente tudo. Então você não faz planejamento, não define metas mensais, não pega aquela visão de longo prazo, quebra na meta anual, pega essa meta anual, divide em pacotes mensais ali para ser atingidos, pega aquele pacote mensal de faturamento e divide em pequenos pacotes de quantidade de vendas, ticket médio, frequência de compra dos clientes. Não faz esse tipo de planejamento porque falta tempo, você tem que fazer tudo, você tem que ficar lá embalando, escrevendo um recadinho lá para o cliente, pagando todas as contas, abrindo a loja, fechando a loja, abrindo caixa, fechando caixa, fazendo post, conteúdo e uma série de coisas. Aí não organiza a empresa, não padroniza o trabalho. Aí quando você bota um ajudante ali para fazer alguma coisa, aquilo não está organizado, o ajudante faz errado, aí você fica bravo, acha que não tem jeito, que tem que fazer tudo sozinho, que é melhor fazer do que ensinar, enfim, aquela série de coisas. Mas é porque você não está organizando a empresa, processo, planejamento, rotinas, porque está preso no operacional. Outra coisa, e isso te vira um ciclo vicioso e te mantém mais preso no operacional, é que você não delega para o time, você não delega porque não confia. E às vezes não confia porque não treina o time, ou porque não contratou bem, ou porque não treina,
ou porque não se conectou e conseguiu engajar o time ali. Quando você não delega para a equipe, você continua com todas as funções, fica preso no operacional. Às vezes você delega partes, né, do tipo, ó, eu sou responsável por isso aqui, faz isso aqui para mim. Acabou? Ah, agora faz isso. Ah, tá, agora faz isso. Isso não é delegar, isso é passar tarefas, atribuir tarefas. Delegar é você passar uma responsabilidade sobre algo, sobre um resultado, que você não necessariamente vai nem olhar mais, você pode ter pontos de validação, acompanhamento, etc., mas você passou a responsabilidade sobre o resultado para a pessoa. Então, às vezes, você não delega porque não tem tempo para treinar a equipe, não tem tempo para contratar bem, não tem tempo para engajar e acompanhar o time, tá? E se você é preso no operacional, isso vira um ciclo vicioso, tá certo? E aí você acaba passando mais tempo na operação do que pensando em crescimento, pensando em como entender melhor as necessidades dos seus clientes. Qual foi a última vez que você pegou um telefone, entendeu lá quem são os seus melhores clientes, pegou um telefone, conversou com o cliente, entendeu as necessidades deles, quais são os maiores desafios em relação a comprar ou usar o seu produto ou contratar o seu serviço e ajustou sua operação para atender as necessidades desse cliente como ninguém mais atende? Qual foi a última vez que você olhou seus números, fez anotações e montou um plano de ação para reduzir custos, um plano de ação para melhorar lucros? Qual foi a última vez que você fez um investimento que vai aumentar suas receitas? Quantas ideias você já não teve que você falou, nossa, isso aqui vai ser bom demais, vou fazer isso, vou ganhar mais cliente, vou vender mais, vou lucrar mais, e acabou não tendo tempo para executar, e essa ideia acabou ficando esquecida, aí perdeu o time, perdeu a energia, perdeu o momento, porque você estava preso na operação. Tá? Então, o que mudar na sua mentalidade para a empresa começar a crescer? O segundo ponto aqui é conseguir sair do operacional. E isso começa ajustando a mentalidade, que precisa, que é o caminho. E você tem que superar 2 comportamentos para isso. O comportamento de centralização, de achar que tudo tem que passar por você. Não vai, tá? Pensa comigo aqui, se hoje você tivesse 10 vezes mais clientes, tivesse que fazer 10 vezes mais vendas, 10 vezes mais compras, 10 vezes mais entregas, você daria conta de fazer tudo que você faz? Provavelmente não, né? Então você precisa ajustar a sua mentalidade, que esse é o caminho. E para delegar, você precisa construir confiança, precisa trazer as pessoas certas, precisa treinar, engajar, acompanhar. É um outro conjunto de habilidades que são necessárias para ser um dono de empresa, e todo dono de empresa precisa ser um líder. E você também precisa estruturar os processos, elaborar checklist, colocar isso na mão da equipe, passar metas, fazer planejamento para conseguir passar metas de forma que com aqueles checklists elas alcancem as metas. Aí você institui rotinas de acompanhamento dos números, com plano de ação, e aí o jogo muda. Tá? Aí você consegue destravar a sua empresa para dobrar os lucros. Um terceiro ponto aqui, que você precisa mudar na sua mentalidade para você fazer sua empresa crescer, para os lucros começarem a aumentar, e inclusive você dobrar lucros em menos de 6 meses, ou em até 6 meses, é você ter aquela crença de não preciso fazer isso não, porque eu cheguei até aqui sem fazer isso, para que eu vou fazer isso? Né? Aquele time que está ganhando não se mexe, cheguei até aqui sem fazer isso, ou isso é coisa de empresa grande, quando eu for grande, ou quando uma empresa tiver 20 colaboradores, eu faço isso, ou quando eu estiver faturando 1 milhão por mês, eu faço isso, ainda não, tá certo? E esse tipo de pensamento de que não precisa de fazer algumas coisas, ou que é coisa de empresa grande, te afasta de ser uma empresa grande. Olha, uma virada de chave que a gente vai fazer aqui agora, ó. Presta atenção aqui. Não é que você precisa ser uma empresa grande, ou você precisa faturar 1 milhão por mês para começar a cuidar da sua estratégia, cultura, organizar seus números. Não é que você precisa faturar 1 milhão por mês para fazer as coisas certas. Você precisa fazer as coisas certas para você ser grande. A empresa grande é a pequena empresa que faz as coisas certas. Então, eu vejo muito dono de empresa que tem, assim, como referência, tá? Isso não é tudo sobre o porte de empresa, não, mas que tem lá 5, 7, 8 colaboradores, 9, assim, que ainda comete, até 12 eu já vi, que ainda comete erros de separação financeira, mistura o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica.
Até certo ponto eu vejo isso, mas aí depois disso, empresas maiores, 20, 22, 25, já não tem esse tipo de erro mais. Aí alguns donos se perguntam, podem pensar assim, então daqui a pouco eu começo a fazer isso, né? Posso crescer um pouco mais para começar a organizar. Vou esperar crescer então para eu ter mais controle financeiro. Mas é o contrário, é ter mais controle financeiro para crescer mais. Tá? Isso em todas as áreas, vendas. Quando eu tiver mais vendedores eu vou melhorar meu processo aqui. Quando eu estiver vendendo mais eu vou melhorar meu processo de vendas. Olha que contraintuitivo. Você melhora o processo de vendas para você vender mais. Então a empresa grande é a pequena empresa que faz as coisas certas. Tá? Então essa é a importância de a gente entender. Tá bom, o que eu preciso fazer? Qual que é o método? O que funciona? O que uma pequena empresa precisa fazer para crescer? No meu momento hoje, com tantos colaboradores, tal segmento, tal porte, o que é o foco? O que são as ações que vão gerar mais resultado? O que vai destravar meu crescimento? A gente precisa entender isso. Né? Qual é o instrumento da mudança? Conhecimento, meta, mentor, método, execução, tudo isso, né, te ajuda, execução do que você aprendeu te ajuda a mudar. Tá? Então, exemplos aqui de coisas que eu vejo muito dono de empresa não fazendo o que precisa fazer. Tá? Uma é não ter uma clareza da direção da empresa, de para onde quer levar a empresa. Ou às vezes até tem, mas não compartilha com a equipe. São erros diferentes. Você não ter essa clareza de para onde você quer levar a empresa, o que acontece? É como se você estivesse montando um quebra-cabeça de 10 mil peças. Vamos lá, vamos montar um quebra-cabeça, né? Tá aqui as peças. O que eu faço? Pego a foto do quebra-cabeça montado e falo, é isso que eu tenho que montar. Deixa eu procurar qual peça eu vou colocar por aqui. E aí tem métodos. Vou começar pelos cantinhos aqui. E vou estruturando, vou garantindo aqui que a base esteja completa até montar o meu quebra-cabeça de 10 mil peças, que é a minha visão. Então eu vejo muito dono de pequena empresa que não tem a visão. Qual empresa ele quer construir? Se ele não sabe, ele nunca vai construir essa empresa, né? Aquela frase do Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tá? Então você precisa definir, tangibilizar, né? Trazer para o mundo concreto, tirar do mundo das ideias, escrever no papel, que isso quando vem para o mundo físico, até para você, internamente, aquilo muda, tá? Gera um nível de comprometimento e de ideação em prol daquilo muito maior. Outra coisa é não compartilhar com a equipe. Às vezes você até tem, mas você não compartilha com a equipe. Aí também, olha o que acontece. Como eu falei, uma empresa ela existe para cumprir um propósito que sozinho uma pessoa só não daria conta. Só você, dono da empresa, se você quisesse atender todos os seus clientes, crescer, você não daria conta, né? Não tem como. Não dá para saber de tudo, não dá para ter tempo para tudo, não dá para ter energia para tudo isso, braço para tudo isso. Então você precisa de pessoas com você. E até aquela frase, se você quer ir longe, vá só. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Então você precisa de pessoas para ir nessa jornada com você. Essas pessoas estão indo com você, elas precisam saber para onde ir. É como se você estivesse no barco, cada um remando para um lado. O barco acaba não saindo do lugar, roda em círculos. Você já teve a sensação na sua empresa que vocês estão rodando em círculos? Já teve? E qual foi a última vez que você definiu uma meta e chegou para a equipe e falou, pessoal, é para lá que eu quero ir, essa empresa que eu quero construir, vamos juntos, estou com vocês, o que a gente pode fazer? Então esse tipo de coisa vai te fazer crescer, tá? Não precisa esperar um momento, daqui tanto tempo, eu tiver tal porte, eu faço isso. Não, é o contrário. Outra coisa, não realizar a construção de cultura. Isso, muita gente acha, não, isso é coisa de empresa grande. Hoje em dia até mudou isso, né? Porque tem muito startup. Então startup já vem nesse clima inspirado no Vale do Silício, que tem isso muito forte, de cultura e etc. Mas aí cai numa outra cilada que achar que a cultura é só pôr ping-pong e totó lá e tá tudo certo. Não vou falar disso não, mas você precisa entender que a cultura é o que vai ditar os comportamentos dentro da sua empresa. Então você, enquanto dono, tem que estar constantemente pensando, olha, quero levar minha empresa para lá, direção, comuniquei para o time, beleza? E que tipo de empresa a gente precisa ser
para chegar lá. E, acima de tudo, o que a gente mais valoriza, o que a gente abre mão, não abre mão, não importa em que segmento a gente atua, quais são os nossos valores centrais, quais os comportamentos demonstram esses valores centrais. Isso é o core da empresa, é a essência, isso não muda. E que tipo de empresa a gente precisa ser para chegar onde a gente quer chegar. Isso são as características chaves da cultura que você precisa ter. Então esse é um outro processo, tá? Que a melhor hora de começar é no dia a dia, você ser um exemplo, né? Tem poucos colaboradores, de 1 a 10 colaboradores, seja um exemplo daquilo que você fala. Seja um exemplo daquilo que você espera do time, tá? E para isso é até bom você escrever os seus valores, os valores que você quer para a empresa, escrever o propósito, escrever a visão, que aí você tende a ser mais coerente que aquilo que está tangibilizado, não está somente na sua cabeça. Aí é mais fácil ser um exemplo desses comportamentos. Depois de um tempo, passou de 5 colaboradores, você já tem que começar a montar plano de sustentação de cultura. Quais ações eu vou fazer nesse semestre para reforçar esses valores aqui dentro da empresa? Seja na contratação, eu mostrar aqui a história da empresa, seja eu recompensar alguém que tiver uma atitude assim, assim assado, de tanto tempo, tá certo? Então, virar essa chavinha também. Outro ponto que acaba donos de pequenas empresas não se ligando é não desenvolver lideranças dentro da empresa, não formar novos líderes. E a gente fez uma live de aquecimento aqui de gargalos que todos os donos de pequenas empresas têm, e a falta de líderes é um deles, porque o líder é o agente da mudança. Só o líder consegue tirar a empresa de um ponto A e levar para um ponto B. Mudar o status quo, gerar mais resultado que o normal, mudar a forma de fazer alguma coisa. E o líder, ele resolve o problema e gera resultado, né? Dependendo da camada de liderança que você tem na sua empresa. E o líder tem um limite de pessoas que ele consegue liderar bem. Esse limite, para liderar bem ali, está em torno de 7, 8, 9 pessoas. Se você dedicar muita energia, 10, tá? Passou daí, a qualidade da liderança já começa a cair. Então, quando eu vejo uma empresa que o dono me fala que não, tem 7 pessoas, eu falo assim, quem que é seu braço direito lá? Tal pessoa, ele é responsável por qual área? Não, ele responde a mim. Aí eu entendo, então temos uma empresa que está sendo limitada por um gargalo de crescimento, a falta de líder. Porque ele não consegue colocar mais pessoas. Colocar mais pessoas dá mais problema do que não colocar. Então, está faltando líder. E tem algumas barreiras. Quando chega ali no 7 pessoas, ou no 14 já tem um 13, 14 já tem um líder, no 18 ali já tem às vezes 2 e não vai crescendo. Tá? Então, constantemente também você tem que entender na sua empresa quem tem perfil de liderança, para que você desenvolva essas competências, para que você retenha essas pessoas com você e futuramente coloque em cargos de liderança. Tá? Porque trazer de fora é mais caro, você paga pelo mercado ter desenvolvido aquela pessoa que você traz de fora. Quando você desenvolve internamente, você investe mais tempo do que efetivamente remuneração. Tá? E aí, outro ponto que eu vejo muito dono de empresa não se ligando, que precisa fazer, é um plano de ação baseado em números. Você tem os dados de quantos novos clientes você ganhou nesse mês? De quantos novos clientes você ganhou no mês passado? Talvez você venda por um e-commerce e já tem até isso integrado lá que facilita sua vida. Mas você que tem um comércio local de venda transacional, você registra isso. Sabe quantos clientes você está ganhando por mês? Você sabe a frequência média de compra de cada cliente? Ticket médio? Às vezes nem faturamento, né? Os números óbvios. Mas nesses números estão as respostas do que você precisa fazer para dobrar lucros em 6 meses. Toda a metodologia de gestão, assim, de crescimento que eu defendo, que é o que dá resultado, está em você olhar esses números, entender o que você precisa estruturar para alcançar um resultado 10, 20, 30% maior naquele ponto, tá? E quando você pega várias áreas da sua empresa, lembra, né? Trabalhando a empresa, olhando a sua empresa como um reloginho, você faz vários pequenos ajustes, ajusta a performance de cada engrenagem em 10%, você dobra os lucros. Então você precisa ter números, precisa ter dados, seja um sistema, se já é o seu momento, ou seja uma planilha bem robusta, que a pessoa lá no caixa,
ou a pessoa que atende ali é responsável por registrar o cliente, por registrar a venda, por categorizar e registrar o máximo possível que seja na planilha, melhor ainda se no sistema. Você precisa ter dados para você elaborar plano de ação, plano de melhoria, plano de crescimento com base nisso. Aí você usa gestão para potencializar os seus resultados, seja frequência média de compra, seja novos clientes, seja ticket médio, faturamento, lucros, enfim. Tá? O último ponto aqui para que você precisa se ligar. Eu vejo muito dono de empresa que fala, não é a hora ainda. Não é a hora ainda. Como assim não é a hora ainda? É o seguinte, é você ter mais contato com o cliente para você entender como se diferenciar e o que fazer para atrair mais clientes igual a ele. Qual a última vez que você ligou, como eu falei aqui no início, você ligou para o cliente e falou assim, olha, você é um dos nossos melhores clientes aqui, gostaria muito de te ouvir. Qual o seu maior desafio em relação a comprar ou usar nossos produtos? Qual o seu maior desafio em relação a comprar nosso serviço? O que te faz nos recomendar? E vai conversando para o cliente para entender as necessidades dele. Aí você olha para a sua operação e fala assim, beleza, o que eu preciso ajustar na minha operação para atender as necessidades desse cliente como ninguém mais atende? Para eu ter retenção, para eu ter diferencial, ter percepção de valor, conseguir cobrar mais por isso adequadamente, não ficar entrando em guerra de preço. Então, se liga nisso também. Ter contato com o cliente, entender as necessidades dele e ajustar a sua empresa. Tá? Então, a gente já começa a perceber que várias ações são deixadas de lado. Isso são ações importantes, que a gente poderia falar muito tempo sobre cada uma delas aqui, mas são deixadas de lado porque, às vezes, em algum nível você acredita que não precisa fazer isso ainda, porque você chegou até aqui sem fazer isso, ou simplesmente você nem pensa nisso, porque você está preso no operacional e não tem tempo para pensar na empresa, né? Aí você não tem tempo para pensar na empresa, você nem pensa em coisas que precisa fazer para crescer. E a gente viu todas as razões aqui do porquê que você não tem tempo para pensar nisso. Ou você ainda está num nível que você nem percebe que você tem uma empresa, você vai lá, vende ali, entrega, pega o dinheiro, saca o dinheiro, gasta o dinheiro, compra. Você está e tem empresas que chegam, que até crescem assim nesse modelo, tá? Não estou dizendo quem trabalha sozinho, não. Tem gente que tem uma estrutura, tem lojas, tem colaboradores e trabalha com essa mentalidade, tá? Então, para fechar, não é fazendo mais do mesmo que você vai crescer. Lembra, o que te trouxe até aqui, onde você está hoje, não é o que te levará para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, você precisa de competências novas, precisa fazer coisas que você não está fazendo hoje, tá? É preservar a essência e estimular o progresso que a gente tem que fazer dentro de uma empresa. E o dono que não desenvolve as competências necessárias para a empresa crescer, acaba não conseguindo fazer a empresa crescer e ele vira o limite, vira o teto da própria empresa. Essa foi mais uma live, mais um conteúdo de aquecimento para o evento Desbloqueie Sua Empresa, que vai acontecer a partir do dia 29 da semana que vem. Um mini curso gratuito de 3 dias, que eu vou te ensinar o melhor método para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Quem não se inscreveu, vai lá no link da bio agora, clica no link, digita o melhor e-mail lá, se inscreve e entra no grupo do WhatsApp para receber todas as informações, receber os links de acesso. O curso vai ser 100% online. Faz isso agora, tá certo? A gente se vê no conteúdo de aquecimento de amanhã. Te vejo aqui. Quero ver você comprometido com o crescimento da sua empresa. Valeu, pessoal. Até amanhã.